Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do E Agora Jung. E hoje nós vamos trazer uma temática que é muito relevante desde o processo de pandemia. Embora existisse antes, eu acho que o marco para a gente foi a pandemia. Hoje nós vamos tratar sobre o atendimento online. E aí, agora, Jung, na sua época não tinha nada disso, meu querido. O que que a gente fala a respeito do atendimento online? E aí, é válido, não é válido? Eu consultei recentemente se o CFP, né, o Conselho Federal de Psicologia, só para ter um norte, tá, gente? Porque a gente sabe que a psicanálise, a psicologia analítica, qualquer pessoa, desde que formada, né, ela pode entrar num processo de formação que é muito longo, que inclusive é muito maior do que uma faculdade. Então, mas eu trouxe isso para ter um norte, sabe? Assim, vamos olhar o que o Federal de Psicologia fala sobre o atendimento online. E aí a gente descobre que eles têm uma norma recente também, desde 2024, ou seja, não é uma temática que nem dentro da psicologia era normalizada, né, normatizada até 2024. Mas eu achei interessante os tópicos que eles colocam bem razoáveis. Eu acho que eu vou trazer isso para a gente levantando a nossa bola aqui para o nosso bate-bola, a nossa conversa. E eles falam o seguinte, assim, o que eles recomendam, né? Quando a pessoa atender online ou quando não atender online. Eu acho que isso para quem está começando, ou mesmo para pessoas que têm dúvidas, né? Clientes, pessoas que atendem. E aí, quando eu devo atender ou não devo atender uma pessoa de maneira online, ou mais de uma pessoa, né? Porque a gente tem também atendimentos a famílias, atendimentos a casais também. Bom, eles recomendam para a gente não fazer atendimentos online, e eu achei bem razoável, os casos de emergência, os casos de risco à vida, né? Que para você encaminhar para um serviço de saúde, uma emergência, urgência. Então, são casos que não é, talvez ali nem é para o atendimento presencial, às vezes até no atendimento presencial, a pessoa sozinha, seria o caso de recomendar, às vezes, um serviço, né? A pessoa ser encaminhada para um centro de apoio psicossocial emergencial, né? Um CAPS, que a gente chama de CAPS, gente, mas é um centro de apoio psicossocial, que são são locais especializados para atendimentos emergenciais. Embora pessoas com emergências psicológicas e psiquiátricas sejam atendidas em qualquer tipo de emergência, tá, gente? Seja pública ou seja privada. Essa lógica, né, manicomial, de restrição, isso caiu há bastante tempo, né? Nós tivemos uma reforma psiquiátrica no Brasil, que veio em decorrência de uma reforma psiquiátrica também que iniciou na Itália, mas isso é um processo histórico interessante para outro podcast. Mas voltando para o atendimento online, a gente recomenda, eu achei isso muito válido, né, trazer essa recomendação, eu acho, para nós, que realmente, caso de emergência, a pessoa está num surto, né, psicótico, vá procurar um serviço de emergência, ou ela está num risco, né, num pensamento, num risco de suicídio, num pensamento mais, né, profuso, que ela busque um atendimento presencial, emergencial mesmo, que de repente ali você precisa de uma multitarefa, né, de profissionais variados, não só de um psicoterapeuta ou de um psicólogo, ou de um analista junguiano. Talvez a pessoa precise de um psiquiatra, precise de, né, de outros elementos ali para compor a caixinha de ferramentas de profissionais para esse tipo de atendimento. Até médico e enfermeiros mesmo, né? Então, dependendo do caso, a gente precisa de uma internação mesmo, né? É, algo mais sério. Então, eu achei isso muito razoável, tá? Depois um pouquinho eu vou passar para a Bárbara e o Mauro. E eu esqueci de me apresentar, que a pessoa é assim, né, gente? A pessoa começa já louca falando. Mas eu sou Miquela Reis, analista em formação pelo IGEP, né? Também tenho pós em psicossomática, em arte-terapia. E é isso, né? Faço atendimento presencial e atendimento online. E eu estava até conversando esses dias, inclusive, com uma cliente minha que é psicóloga, e a gente conversando, eu falei assim, gente, eu acho o atendimento online até mais difícil do que o presencial, porque eu não sei como vocês sentem, assim, de uma forma ou de outra, eu acho que a gente tem um dispêndio de energia, parece maior, parece que você precisa estar muito mais atento, você tem uma troca energética que está muito ligada a um conceito que Jung traz, que chama de transferência e contra-transferência, e a transferência contra transferência vão acontecer independente de como você vai atender, seja no online ou seja no presencial. Então, quando esse vínculo se estabelece entre o cliente e o terapeuta,
independente do tipo de atendimento que você está fornecendo, ele vai te colocar nessa troca energética, nessa troca de forças, né, e de energias do inconsciente, de complexos, de sombras. A gente faz essas trocas, inclusive até sonhos. Jung relata de sonhos que ele tinha com os clientes. Às vezes a gente sonha com o cliente. Ou seja, o intercâmbio está feito, independente do tipo de atendimento, seja online ou seja presencial. Mas às vezes eu sinto uma certa é, desenergização em alguns atendimentos de maneira online. Não sei se é porque a gente tem que estar ali no foco, muito centrado, né? Muito focado no, tipo, até prestando mais atenção nas reações da pessoa, porque talvez lá no presencial, a gente, como, né, o nosso, então, um corpo junto com outro corpo, a gente faz de maneira mais automática. A gente talvez não preste tanta atenção quanto no nível virtual. Eu achei essa hipótese, vamos levantar isso como uma hipótese válida. Eu acho interessante da gente trazer aqui para o jogo, para discussão, inclusive aqui na nossa, né, na experiência de vocês também. Mas a gente, né, conversou sobre isso, eu achei bem válido, porque eu falei, olha, cara, às vezes eu sinto mesmo, assim, bastante, dependendo do atendimento, parece que fica uma nuvem, assim, né? Você tem que dispersar, respirar e depois entrar no próximo atendimento, ainda mais que o atendimento acaba indo, né, um atrás do outro. Não dá tempo nem de você, às vezes, respirar muito tempo. Então, acho que é isso. Eu vou passar a bola para a Bárbara para ela contar para a gente a experiência dela, gente, porque a Bárbara, além de maravilhosa, é professora do IGEP e ela iniciou a trajetória dela antes da pandemia. Então, acho que ela tem o antes pandemia e pós-pandemia, né, Bárbara? Conta um pouquinho para gente. Tenho. Eu tinha 3 clientes online antes da pandemia, mas a maioria era presencial. Esses 3 clientes eram online porque era Austrália, Alemanha e Portugal. Então, assim, era brasileiro expatriado normalmente procura brasileiro para fazer terapia, porque falar a língua nativa é muito, né, tem essa pegada. Mas assim, o presencial a gente ocupa um espaço, né? Você vê o outro ocupando o espaço que ele ocupa e você ocupa seu espaço. Então, assim, tem uma visibilidade disso. Então, eu acho que o corpo trabalha ali junto, de forma inconsciente. Por isso que talvez essa coisa dessa sua sensação do não desgaste como na clínica, porque na online, porque online ela realmente, você está hiper focado numa tela tentando captar ali coisas que você não consegue ver. Ponto. Você não vê o corpo inteiro, né? Eu vejo uma cruzada de perna, uma mão nervosa, uma pessoa que precisa rabiscar o tempo todo, porque eu sempre falo isso, ó, se quiser desenhar, se quiser produzir qualquer coisa, pode mandar ver. Então, assim, tem gente que às vezes fala mais abaixado desenhando. Então, assim, a gente tem tudo isso. Realmente, com a pandemia, quando houve aquela migração para o online, duas coisas que eu percebi, assim, desde então, né? As pessoas não querem voltar para o presencial, de um modo geral. Isso daí é um conforto. E as pessoas arrumaram tempo para a terapia. Porque antes parecia que as pessoas não tinham tempo para a terapia, não viam a possibilidade de fazer. Muita gente entrou de tipo assim, não, eu preciso. E essa coisa de depois de trabalhar, antes de trabalhar, na hora do almoço, de parar e fazer a terapia em qualquer lugar, abriu um campo das pessoas conseguirem encaixar a terapia na sua vida. Coisa que o deslocamento, né, nas grandes, a gente sabe, vocês são de Brasília, vocês têm um deslocamento grande, né? Aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, pô, é trânsito. Então, assim, tem esse deslocamento que a online não exige. E outra coisa que é essa questão de a terapia entrar na vida, né? É a coisa do multidisciplinar também, porque é muito importante isso. Quando uma pessoa vem pra gente e a gente entende que aquilo ali não tá bacana, né? E você faz a sugestão do multidisciplinar, você consegue ter acesso às outras pessoas também de uma forma mais rápida. Eu trabalhei na pandemia, alguns casos até sérios, assim, né? Que não são indicados ser online, mas a gente estava numa pandemia.
né? Tem isso. E o próprio psiquiatra entrava em conjunto. Eu não atendi emergência. A pessoa em surto você não atende, a gente é analista. Isso daí é muito importante, né? A gente não é psicólogo clínico, a gente não psiquiatra, a gente não medica, a gente não tira o gatilho quando está desencadeado. Então, assim, é aquela coisa de falar: olha só, vou fechar aqui. E você vai ligar agora para o seu psiquiatra que a gente precisa falar com ele. E telefone na mão. Já aconteceu isso também. Então, assim, isso daí também protege, de certa forma, a gente como profissional, né? Dá um conforto, porque realmente tem os casos de pessoas que estão fora de si, agressivas, né? E a gente não consegue conter isso muito no presencial, não. A gente tem que ter um jogo de cintura, né? O trabalhar sozinho ali em clínica exige uma demanda, principalmente para gente que é mulher, né? E pequena, tem essa demanda, tem esse, né? Olha só onde é que eu tô. E isso acabou, esse medo, né? Porque você começa a criar grupos, você começa a criar coworking. Hoje mudou muito essa coisa da clínica individual, solitária, sozinha. Eu vejo muitas pessoas se juntando para fazer clínica juntos, né? Os espaços, essa divisão de espaços. Então, eu achei um processo muito positivo, tá? Tanto para as pessoas incluírem a terapia na própria vida, né? Quem gosta consegue fazer online e tem esse acesso, não tem um problema maior. E para aquelas pessoas que têm essa necessidade do tratamento terapêutico mais próximo, mais, né, direto, até a arte-terapia, eu acho que perde um pouco quando é online. É porque a gente atende muita gente da formação, então tem uma jogada aí diferente. Mas assim, quando a pessoa chega sem saber perde sim, né, o online, que é bem bacana, assim, quando você está em grupo e atende as pessoas numa clínica, num coworking, você se relaciona, porque essa coisa de ocupar o espaço é bem interessante. Eu gosto do presencial também, e eu sinto falta da da continuidade, assim, de ser mais frequente, né? Da frequência que era o presencial para hoje, porque hoje eu trabalho 4 vezes online e uma vez só presencial, assim, então a demanda é muito pequena. Eu não sei para você, Mauro, como é que foi? Porque você fez o movimento inverso, né? Pois é, eu comecei a atender na pandemia, né? Bem no começo da pandemia. E comecei online, assim, mas eu via antes, né? Porque eu comecei a fazer terapia antes e tal, que tinha-se muita resistência ao atendimento online. E engraçado você ter trazido, Michela, eu lembrei que o CFP, na época, né, criou um cadastro, era mega burocrático para o psicólogo com CRP atender online, né? Para a gente nem tanto, mas para eles tinha toda uma liberação do conselho, você tinha que cadastrar, você tinha que fazer todo um preenchimento ali para liberar o atendimento online. Então eu entendo que a categoria, né, dos psicoterapeutas principalmente, tinha uma certa resistência ao atendimento online. Eu acho que a pandemia ajudou a quebrar com isso, assim, né? Como a Bárbara falou, a gente se permitiu ir mais para o online. Eu concordo que tem diferenças, né? Eu comecei no online, então eu fui seguindo no online. Eu aprendi, vamos dizer assim, comecei no online, né? Quando eu fui para o presencial, eu tive justamente essa sensação que a Michela falou, que a Bárbara falou, de um gasto energético menor, na verdade, né? Porque você está ali vou pensar assim, com uma presença. E isso torna mais fácil outras percepções que não a percepção visual, né? Que a gente no atendimento online ela é priorizada e a gente acaba ficando mais cansado mesmo. Porque é isso, e assim, né? E aí tem as vicissitudes do atendimento online, a internet às vezes cai, o som corta, né? O atendimento é invadido por alguém que não lembra que a pessoa está em terapia, né? Então, o que que eu, eu usei como critério, né? Algumas vezes eu levei algumas pessoas do online para o presencial, quando possível, né? Quando são pessoas da mesma cidade, porque eu via que a pessoa, por mais que ela se dispusesse a fazer online, ela, não sei se, aí
são questões de cada caso, mas muitas vezes a pessoa não se colocava num lugar propício para fazer esse atendimento. E isso eu acho uma das coisas mais difíceis no atendimento online, né? Como você não recebe aquela pessoa num espaço, muitas vezes as pessoas, vamos dizer assim, não valorizam muito esse atendimento online como valorizam o atendimento presencial. Que é isso, chegar lá na recepção, esperar, né, você se liberar para entrar. Às vezes no online é meio automático, assim, né? Passou um minuto, tem alguém falando, e aí, vai ter? Né? Porque ela não sabe que você está terminando, às vezes, um atendimento que precisou ser estendido. Então, a minha experiência foi essa, assim. Então, foi interessante, sabe? Ver essa diferença. Eu sou da linha que sim tem diferença, mas os dois meios são válidos, né? Mas tem essa diferença, assim, tem aparecido algumas pessoas interessadas no atendimento presencial, mas a maioria tem preferido pelo online. Eu acho que justamente por isso, né? Pelo tempo que você não precisa ter de deslocamento, às vezes pela praticidade de você não estar na mesma cidade do seu analista e poder fazer a análise com ele. Mas algumas ferramentas se perdem, né? Pelo menos eu, na arte terapia, que eu aplico bastante até nos clientes online, eu vejo que às vezes fica, né, comprometido, porque você depende também da disposição do cliente em trazer o material. Às vezes eu não fico pedindo, exigindo materiais muito, né, muito complexos, assim, que no caso, se eu tivesse um atendimento presencial, eu teria à disposição ali. Mas eu entendo que é uma maneira de democratizar, né, a própria terapia, fazendo com que, como a Bárbara falou, ela atende pessoas que estão fora do Rio, fora do Brasil, né? A gente também. Então, muitas vezes as pessoas têm essa conexão com a gente e agora com a internet elas podem se viabilizar na terapia por meio da conexão online, né? Obviamente, tem seus desafios, tem seus prós e contras, mas quando eu fui para online eu tive essa sensação também de um outro lugar de atendimento, né? Um lugar mais vamos dizer assim, que tem a transferência e a contra-transferência são muito mais sutis do que no online, né? Porque no online, querendo ou não, também a gente se mostra um pouco pro cliente. Obviamente, hoje a gente não tem tanto essa regra rígida, né, de distância, mas assim, o cliente vê sua casa, né? No meu caso aqui, ele vê que eu tenho um gato, né? O gato gosta de aparecer na terapia. Eu não proíbo o gato de aparecer na terapia. Eu sempre aviso, né? Que o gato é meu coterapeuta. Então, vê alguma coisa que eu gosto nos quadros que eu tenho de filmes, né? Então, é um outro lugar ali. Mas eu acho que tudo faz parte, né? Então, essas invasões, por exemplo, que acontecem, eu acho muito legal às vezes, porque permite que certos aspectos se mostrem sem precisar ser falados, né? É quase Jung recebendo as pessoas na casa dele, cozinhando, enquanto ele fazia aquele grande compiladão, né, de terapia e mandava de volta para casa e falava: volta lá e procura alguém para te atender. Ou até por carta, né? Ele fazia por carta também, então online não é nada. Eu acho super legal essa ideia do Jung de receber a pessoa e cozinhar, assim, né? Mas não sei se é tão viável hoje em dia. Eu gosto muito. Nossa, já gostei da ideia, gente. Olha só, jantar terapêutico. Olha um produto interessante. Alquímico, né, o processo, porque quando você Sim, cozinha é alquimia pura, né? Mas eu sim. acho que é isso, quando a gente se mostra, quando a gente faz essa troca, né, que eu acho que o processo junguiano, analítico, é muito assim, de entrega de quem você é, né? É lógico que tem uma persona ali que eu estou apresentando, mas assim, a gente vai se descascando um pouco junto com o cliente. A gente não é só o terapeuta, a gente mostra a nossa humanidade também em alguns lugares. Então, assim, tem uma abertura, né? Você não precisa atravessar a rua e não cumprimentar seu cliente. Você cumprimenta, abraça, pergunta como é que tá, né? Você consegue ter esse encontro que eu acho democrático, sabe? Não fica hierárquico, né? É uma coisa que você enlaça isso. Então, assim, eu adoro conhecer as pessoas presencial quando eu não atendo online, porque eu vejo, eu falo, adoro ver o espaço que você ocupa.
Eu sempre falo isso, adoro ver o espaço que você ocupa, porque agora eu consigo sentir esse espaço que você ocupa online. Então, assim, é muito interessante. Achei muito legal essa fala que você fez, Bárbara, né? Tipo assim, essa humanidade, né? A gente, lembrando que o próprio terapeuta é humano, e o próprio terapeuta precisa estar em terapia, né? E é isso, essa humanidade, é como o Jung fala, é uma alma contra alma, né? Um encontro de almas. Então, de verdade, se a gente se coloca nessa polarização, vamos chamar isso, né, de polarização, hierárquica, né? Se sentindo superior ao cliente, ou a cliente, realmente assim não fica legal, talvez não entra nem em fluxo, né? A coisa não entre, não se encaminha. Tem até um caso que Jung cita na obra dele, né? De um sonho que ele tem, uma cliente que vê ela gigantesca, e aí depois ele leva isso para a sessão de terapia com ela, e ela fala assim: Nossa, eu tô achando um tédio essas sessões com você, eu esperava tanto, eu li sobre você, li seus livros, eu achei você tão incrível. Mas eu cheguei aqui e você está sendo tão, sabe, soberbo comigo. Ou seja, a soberba era dele, né? E ela pôde, graças a esse sonho, ela pôde expressar, e os dois entraram num outro novo um reacordo, né? Uma nova pactuação. E ela virou uma grande parceira, ajudou o Jung pra caramba nas pesquisas dele, né? Nas questões de livro que ele escreveu, que ele precisava de material, né, de determinado país, e ela era fluente em vários idiomas, enfim. Então foi uma parceria que se estabeleceu além do consultório, né? Ela se tornou uma amiga. E eu acho isso muito incrível, né? Essa democratização que a gente está trazendo, né? Essa possibilidade que o online traz, e trouxe para a educação, trouxe para a terapia, trouxe para muitos elementos, né? A própria saúde, a medicina hoje tem a telemedicina, né? Os médicos agora estão atendendo online para você não precisar se deslocar, que às vezes é uma coisa tão simples, não precisa de um exame físico, né? E aí você, ou seja, você amplia as possibilidades de acesso para pessoas que às vezes não vão ter, né? Numa região mais rural, de interior, e atendimento de pessoas fora do Brasil, né? Como a gente já citou também, que são brasileiros, querem ser atendidos. Enfim, eu acho que traz muitas perspectivas boas, mas a gente entrando naquela atenção, eu acho que é o estado de presença, de estar ali prestando atenção, verificando que é igual a Bárbara falou, eu tive um caso mais grave, eu estava ali, percebi, precisava de um atendimento mais emergencial. E a gente está ligado, né, nesses aspectos, quais são os nossos limites também, quais são as nossas. é, Como a gente se sente, acho que em relação aos dois ambientes. Porque eu, por exemplo, tive experiência já no presencial, acredito que vocês já tenham tido também, e talvez isso aconteça mais com as mulheres, Mauro, mas eu não quero gerar uma discriminação, porque eu acho que não é essa fala, né, esse lugar de fala. Mas nós mulheres, por exemplo, às vezes, dependendo da situação, a gente sente medo, né? Um cliente chega de uma maneira mais agressiva, né, mais impulsiva, e você fica atenta não só para as questões dele, mas para a própria segurança, né? Será que eu estou segura? Né? Um atendimento no fim do dia ou no fim da noite, uma mulher atendendo um homem. Então, assim, são vários elementos que o presencial traz que são outras atenções. Eu acho que são atenções diferenciadas, né? Lá no presencial, a gente tem ali um jogo de cintura maior, com elementos da arte-terapia, com a mão, né? A nossa caixa de ferramenta talvez fique mais ampliada, mas também a gente fica mais exposto a riscos, né? A riscos ocupacionais, né? A riscos de questões de trabalho que são inerentes ao trabalho presencial, seja ele qual for, né? Com quem a gente estiver lidando. Então, acho que é isso, assim, de uma forma geral, é muito positivo. Eu não acredito, eu acho que o Jung, se estivesse aqui entre nós, ele adotaria, tenho certeza. Estaria talvez na fila lá de atendimento para ter experiência de ser atendida por ele. Mas eu acho que é muito válido, sim. Eu acho que é justo, e se isso faz sentido para aquela pessoa, que eu acho que isso é o mais importante. Cara, tá trazendo benefícios, tá fazendo sentido, a conexão terapeuta-cliente tá fluindo, tá acontecendo, a gente vai sentindo, né, dos dois lados, tanto o terapeuta quanto o cliente também. E é legal trazer isso para o jogo. Se tem um desconforto, leva para o cliente, olha, eu estou desconfortável com essa situação. E se o cliente tem algum desconforto,
traz algum desconforto ali para a situação. Olha, eu me incomodo com isso, eu tenho isso, né? Eu acho que a comunicação é a ferramenta e os acordos, né, são as ferramentas que podem fazer com que isso dê certo de maneira muito satisfatória. E é igual o Mauro falou, a gente não tem pouca demanda hoje, né? Boa parte das pessoas, mesmo quando estão na mesma cidade que a gente, elas preferem do que pegar um trânsito. O online é mais prático. Elas nem querem, às vezes você convida, poxa, vamos fazer um presencial. Ah, não, então vamos marcar, vamos ver. Não, não quero, não, vou pegar trânsito, eu já estou mais velha, não gosto muito de andar de Uber, sabe? Aí você sente que a pessoa não está querendo mesmo, né, ir para o presencial. E tudo bem, tá tudo certo, faz parte. Mas acho que agora, para a gente começar a encaminhar a finalização do nosso podcast, espero que as pessoas estejam nos ouvindo aí, possam contribuir, dizer como é a experiência delas aí nessa relação, como é que tem sido. E eu vou passar para a Bárbara e depois para o Mauro, para eles irem finalizando também, trazer aí as últimas questões para a gente finalizando o nosso podcast. Não, acho que é isso, é positivo a gente estar acompanhando o espírito do tempo, né? Que né, é essa coisa da internet, da interconexão, de você estar em qualquer lugar, poder conectar qualquer pessoa. Eu acho que é uma fase de adaptação, porque é aquela coisa, né? Quem começa sofre os ajustes. A gente está nesse processo de sofrer os ajustes. Eu acho que as pessoas que estão nos próximos 10, 20 anos vão estar muito melhores e adaptados que a gente, né? Com mais capacidade, com tecnologias diferentes. E é isso, assim, é a gente saber se adequar, ser flexível, entender que é um processo nosso e da coletividade ao mesmo tempo e que estamos aí, né? Estamos crescendo juntos, estamos aprendendo juntos. Obrigada, Miquela. Obrigada, Mauro. Miquela, eu acho que isso que você falou é muito importante, né, sobre a segurança. Eu entendo, né, a discriminação, mas é óbvio que mulheres são muito mais vulneráveis por questões mil, assim. Tanto que tipo, houve casos, né, de pessoas que com psicólogas, com dentistas, né, que marcavam pessoas, homens, não foram qualquer pessoas, né, homens que marcavam horários com psicólogas, com dentistas ao final do expediente, né, tarde da noite, para tentar fazer algum tipo de violência, né? Então, acho que você está coberta de razão. As mulheres têm que tomar esse cuidado mesmo, se sentem mais seguras, né? O online não permite que sejam agredidas fisicamente, pelo menos, assim. E eu gosto muito, assim, o atendimento online, eu tento sempre trazer também, aproveitar as facilidades que o próprio atendimento às vezes permite, né? Eu, por exemplo, já usei, por exemplo, fazer exercícios com fotos, mas como a pessoa não tem, ao invés da pessoa mandar foto, né, fazer, eu sugiro às vezes ela fazer um PowerPoint, né? E funciona, é legal, assim. Dá para fazer compartilhamentos de tela e os dois trabalhando juntos. Então, eu acho que no fim a pandemia veio, né? Ela ajudou esse processo a se intensificar mais rápido, né? Porque como todo mundo precisava fazer tudo online, acabou que o nosso trabalho online também foi facilitado, né? E permite hoje que a gente faça a maioria dos atendimentos, pelo menos no meu caso também, eu atendo 4 dias no online e um no presencial. E, e assim, aparece pouquíssima gente querendo presencial, assim. Então eu digo, se você que está nos ouvindo tem dúvidas, né, ou tem interesse em fazer terapia com alguém que não está na sua cidade, funciona, né? Acho que respondendo a pergunta a título, o atendimento online funciona. Obviamente, ele tem as suas especificidades, assim como o atendimento presencial, mas cada atendimento vai ter a sua limitação, suas vantagens, né? Mas eu acredito que o principal, que é essa conexão entre almas humanas, acontece de qualquer forma, tanto presencial quanto online. Basta com que o cliente e o analista estejam dispostos a entrar no processo, independente do meio, assim. Mas é isso, sim. Muito obrigado pela conversa, meninas. É um tema muito gostoso de se conversar, assim. Eu gosto muito de falar essa coisa meio bastidores da terapia. Para mim é mega interessante, assim. Adorei, making off. Gente, então só lembrando que nosso canal tá no YouTube, tá no Spotify, também temos
o canal no TikTok, nos acompanhem, vejam os outros episódios, tem muitos temas interessantes, gente, tem muita coisa bacana lá, de vários terapeutas, analistas junguianos que fazem parte do nosso grupo. Então, fiquem à vontade para explorar, para sugerir temas. Nós estamos aqui, é um grande bate-papo, é o Jung na vida real, né, cotidiana. Isso, a proposta desse grupo é essa, a gente trazer a análise junguiana, trazer a teoria junguiana de uma maneira leve, tranquila e do dia a dia, sabe? Numa linguagem mais acessível, numa linguagem democrática. Adorei essa palavra, Bárbara, estou plagiando. Então é isso, gente. Muito obrigada, continuem nos assistindo, nós estamos à disposição. Eu e Mauro em Brasília, Bárbara e no Rio de Janeiro, mas online de qualquer lugar, a qualquer tempo. Então tá bom, muito obrigada, até mais.